Olá pessoal, hoje nós estamos com o mais polêmico meteorologista e climatologista brasileiro, Dr. Carlos Baltzero Molion. E a primeira coisa que eu já vou perguntar aqui, Molion, por que essa fama, né, que percorre todo o Brasil de ser um meteorologista tão polêmico assim? Na realidade, Davi, eu não sou polêmico, eu apenas sou crítico. Então, se me apresentam algo que eu acho que não está certo, eu vou parar, pensar, analisar. Se eles estiverem certos, eu aceito. Se não tiverem, eu começo a combater. Então, foi assim, por exemplo, há muitos anos atrás, com a história da destruição da camada de ozônio pelos gases de refrigeração. Era usado ar-condicionado, geladeiras, compostos de clorofluorcarbono. Inventaram essa história aí para eliminar os compostos de clorofluorcarbono, porque o crime deles é que eles não pagavam mais royalties, direitos autorais. Então, tinham que ser eliminados para a indústria química começar a faturar dinheiro em cima de países pobres que precisavam de refrigeração a baixo custo, como é o caso do Brasil. Pra você ter uma ideia, o Freon 12, na época, custava $1,80 o quilo. Quando entrou o substituto, que eles foram eliminados, os Freons foram eliminados pelo Protocolo de Montreal, em 87, entrou o substituto de $1,80 passou para 35. Para você ter uma ideia. E quando terminou a patente, que foi uma patente de 20 anos, que nunca foi dada para remédio nenhum, 20 anos de patente, já estava custando $52 o quilo. Para o telespectador ter uma ideia, uma geladeira de 400 litros usa 600 gramas desse gás. Então, desde essa época, 88, aí entrou o aquecimento global, tá? Que o homem era responsável por estar aquecendo o planeta, emitindo gás carbônico, pela geração de energia elétrica, pela agricultura, emitindo metano pela pecuária. Também vi que não tinha base científica, comecei a combater isso. Agora, esse super El Niño, estou vendo que não tem base científica nenhuma para dizer que vai ter um El Niño, porque até o surgimento dessa água quente não tem nada a ver com o processo que forma um El Niño. Esse foi um processo aleatório, tinha muita água quente no Japão, teve um terremoto no nordeste do Japão e espalhou essa água quente pelo Pacífico inteirinho, bateu na costa da América do Norte, desceu Valparaíso, no Chile, questão de horas já estava com água mais quente, e foi até o Polo Sul. Então, não tem característica. Então, não é que eu sou polêmico. Eu apenas analiso criticamente com base no conhecimento que eu tenho. Né? Muito bom. Bom, pessoal, está aqui nosso convidado de hoje e para me apresentar, meu nome é Davi Schmidt, sou produtor rural aqui no oeste da Bahia e hoje eu vou ter essa honra, né, de mediar essa conversa juntamente com o nosso doutor Molion e a nossa diretora, produtora rural aqui no oeste do oeste da Bahia também, diretora da IBA, idealizadora do Vozes do Agro e à frente também dos estudos energéticos do oeste da Bahia, Cristina Gross. Boa noite, Davi. É uma honra estar aqui conversando um pouquinho com você e com o professor Molion. Muito obrigada. Agora, assim, professor Molion, algumas dúvidas que as pessoas têm e muitas vezes as pessoas questionam, na verdade, quem é Molion, né, para tentar combater, na verdade, muitas teses que existem hoje sobre o clima. E a gente queria saber um pouquinho da sua história, né? Me conta um pouquinho da onde começou, na verdade, primeiro a sua vida, né? Onde o senhor nasceu, quais são as suas origens. Eu sou neto de imigrantes, né? Como muita gente é. Do lado de meu pai espanhóis, do lado da minha mãe italianos. E eu nasci na cidade de São Paulo. Na verdade, meu avô materno, ele veio para o Brasil vindo da Itália para substituir os escravos. Os escravos, a escravidão tinha terminado e não tinha condições de manter os cafezais. Meu avô veio da Itália, que naquela época
A Europa estava em péssimas condições também, do ponto de vista econômico, clima. Ele veio, então, no final do século XIX e foi para Três Corações, em Minas Gerais. E depois, com a crise de 29, ele saiu de lá e foi para São Paulo para tentar a vida, né? E do lado do meu pai, meu avô saiu da Espanha em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, porque meus tios já tinham uma certa idade e minha avó ficou com receio que eles fossem convocados para a guerra. E aí eles vieram bater em Santos e depois foi lá para o interior de São Paulo. Meu avô, em 1917, estava plantando algodão, deu aquela praga do bicudo, acabou com o algodão dele, ele ficou com dívidas, vendeu a fazenda e foi para a cidade de São Paulo também. E eu nasci em São Paulo, fiz faculdade na USP, em física, e depois, em 69, eu aceitei o convite para ir para o que é hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na época, era grupo organizador da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Fui para lá, fui a segunda turma. Daí saí de lá, fui para os Estados Unidos, fiz pós-graduação. Terminei minha tese em 22 de julho de 1975. Então, só de PhD são 51 anos. Nossa. De PhD. Muito boa ideia, né? 51. E passei a me dedicar a essa parte de clima, lá no INPE. Mas quando entrou a história do aquecimento global, alguns colegas perceberam que era mais fácil estar do lado do dinheiro do que da ciência. Então, eu comecei a achar que o ambiente não estava muito bom. Prestei concurso na Universidade Federal de Alagoas e me mudei para Maceió. Estou há 33 anos. Eu estou lá observando o Oceano Atlântico para ver se o nível do mar está subindo. Eu uso binóculo, de vez em quando eu passo algumas coisas meio diferentes, mas eu estou observando o nível do mar. Para ver Pelo se jeito, está subindo. até agora nada. Por enquanto, não. Não tenho evidências científicas. Então, realmente, eu não sou um cara polêmico. Eu sou apenas um indivíduo que olha criticamente o que é colocado. Se eu entendi bem, o senhor é formado em física. Eu sou formado em física e tenho doutorado em meteorologia, que é física aplicada à atmosfera. Mas que criança que sonha querendo ser meteorologista? Não, eu quando comecei a fazer física na Universidade de São Paulo, me veio aquele negócio de que, poxa, e o que acontece na atmosfera, né? A gente estudou dinâmica de fluidos, estudava a pressão, temperaturas nos diversos materiais. Então, me veio a ideia de que realmente poderíamos aplicar a física à atmosfera. E eu não sabia que isso se chamava meteorologia. Então, sempre gostei, porque é muito desafiante. Nosso planeta é um sistema aberto. Então, tudo que acontece no espaço, eventualmente, interfere na gente aqui, né? Então, para você ter uma ideia, parece que não tem nada a ver com isso, mas está previsto que entre 2030 e 2040, o Sol vai entrar para um período de baixa atividade. Quando o Sol entra num período de baixa atividade, o campo magnético solar fica mais fraco. E aí a Terra é bombardeada por partículas de alta energia que são produzidas pelas explosões das estrelas supernovas. Essas partículas entram, uma vez que o Sol está com o seu escudo protetor mais fraco, elas entram na atmosfera e produzem nuvem baixa. A nuvem reflete mais a radiação que vem, manda a radiação de volta para o espaço e há uma tendência de resfriar o planeta. Pra você ter uma ideia, quem é que tem a ver com partículas de alta energia que vêm do espaço, essa explosão de estrelas supernovas?
As pessoas não entendem isso, né? Não entendem que a gente está muito condicionado à nossa fonte principal de energia, o sol. E o sol não produz energia constantemente naquele nível. Ele tem os seus picos, né, de produção, os seus picos de baixa produção. Então, a gente não sabe ainda exatamente como é que isso interfere no nosso clima. Então, é um campo extremamente desafiante e coincide de ser um campo extremamente importante para tudo. Por exemplo, sabe, o jogo do Palmeiras e do Remo, lá em Belém. É verdade. A previsão é que ia cair 10 milímetros de chuva. Choveu 80. Os caras não conseguiam tirar a água do campo, o resultado, 1h30 de atraso no jogo. Você vê que até para uma partida de futebol, até para ir para a praia, o clima, o tempo é muito importante. Então, é um assunto fascinante. Nós nunca conseguimos, não vamos conseguir resolver os problemas, e por isso que ele é o desafio constante. E, Davi, eu vou entrar aqui, já que eu puxando as palavras do professor, de fato, ele tem razão. Quando o Vozes do Agro decidiu chamar o professor Molion aqui, foi para fazer esse momento, estar próximo dos produtores, foi porque todo mundo começou a criar um pavor em relação ao ninho, que está previsto para o ano que vem. Então, já começou a se jogar ideias, meu Deus, vai ter frustração de safra, o pessoal vai quebrar. Não, eu falei, pera, gente, tem a pessoa certa do clima, que assim, se você sentar com meu pai, meus irmãos e eu, assim, que eles falam, o único meteorologista que acerta é o Molion. E aí, todo produtor que você fala hoje tem o senhor como referência. Então, para que não trazer alguém para falar sobre clima e sobre algo que todo mundo está falando que vai interferir na safra do ano que vem, do oeste da Bahia, que não o Molion, que é o cara que hoje é o papa da meteorologia. E hoje eu ouvi o seu Molion comentando uma coisa na palestra que a gente teve a oportunidade de assistir mais cedo aqui na Bahia Farm Show, para todos os convidados, né, que aqui estão passando hoje, sobre um fato histórico que o senhor apresentou sobre o homem é a principal causa da alteração climática global? Pode falar um pouquinho sobre isso, com alguns fatos históricos que foi apresentado de forma muito sucinta? Existe essa pressão, né, dos ambientalistas que são contra o progresso, particularmente a agricultura, de que o homem seja responsável por eventos extremos, secas severas e inundações. Então, ali eu citei 4 exemplos de a pior cheia que aconteceu na cidade de São Paulo. Foi 29 de janeiro de 1929. Há 100 anos atrás, qual era a área impermeabilizada da cidade de São Paulo para se ter uma cheia dessa daí? A cidade de Paris, a pior cheia da cidade de Paris foi 17 de janeiro de 1910. 1910. A de 2016 chegou perto, mas não bateu a de 2010. E, por exemplo, agora com essa história de Super El Niño, os gaúchos começaram a fazer um plano de contingência devido a cheias. Isso porque deu uma cheia em 2024. Mas se eu olhar de 1941 a 85 anos atrás, a cheia de 41 foi pior do que a de 2024. Porque naquela época eles dragavam o rio Guaíba, tiravam areia para construção civil. Então tinha mais volume de espera para acomodar a água. E agora não, como o meio ambiente não permite que se tire a areia do rio, o rio está assoreado. Então o volume de água dessa cheia foi menor do que a de 1941. E citei o caso clássico, né, da Alemanha, o rio Danúbio, a cidade de Passau, tem lá na torre da prefeitura
a marcação das piores cheias que a região já teve, e a campeonice é de 1501. 1501. E eles dizem que a cheia do dia de Santa Maria Madalena, 22 de julho de 1342, foi pior do que essa daí. E se tem o caso recente dos irmãos gaúchos que plantam arroz lá no Rio Paraguai, em Assunção, que 2024, o primeiro semestre, teve local que reduziu 700, 800 milímetros de chuva em 6 meses. O Rio Paraguai quase que secou, o Pantanal secou. Aí os ambientalistas, né, aproveitam isso. Então eles pediram uma ajuda para mandar um vídeo para explicar o que estava acontecendo. Eu expliquei o que estava acontecendo, sob o ponto de vista físico da atmosfera, e encerrei esse videozinho com uma tabela, um quadro dos 10 anos em que o nível do Rio Paraguai esteve mais baixo. Eu tenho no meu computador dados do Rio Paraguai desde 1901, né? Do Rio Paraná desde 1889. Peguei os 10 anos mais de nível mais baixo. Primeiro colocado, 1964. Os gaúchos catarinenses devem lembrar da seca de 1964, que foi a pior delas nesses últimos 70 anos, quase. Aí, 60 anos. Aí tivemos 2024, em segundo lugar. Mas em sétimo lugar, de nível mais baixo do Rio Paraguai, aparece 1910. Então, como explicar desmatamento? Qual era o desmatamento que existia em 1910? Mudança no uso da terra, né? Não existia. Então, como explicar isso? A natureza. Quer dizer, esses eventos extremos, eles são produzidos pelo clima global, pela escala global. E não tem nada a ver com o homem, localmente. Não somos nós só no Brasil que sofremos isso. Todo mundo sofre isso. Mesmo países com tecnologia, o tempo todo observações, como Inglaterra, Estados Unidos, de vez em quando sofrem um desastre desse, que é comandado pela escala global. Não tem como. Então, dizer que o homem muda o clima global, isso é uma grande besteira. Você vê, você olha para esse planeta, tem 71% de água, oceanos. Resta 29% de continentes. Desses 29%, 16% são terras geladas e desertos, que o homem não usa. Por exemplo, a Antártica é um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados. Você tem uma comparação, a América do Sul tem 16 e o Brasil tem 8,5. A Antártica é quase 2 vezes o tamanho do Brasil. Nada, gelado, não se faz nada. 29 menos 16, sobra 13. Dos 13, temos 7% ainda de florestas tropicais e florestas temperadas, como está no Canadá, as florestas boreais, no norte da Europa, no norte da Rússia. 13 menos 7, 6. É isso que o homem manipula. O que o homem manipula, 6% da superfície do planeta, contra 71% de oceanos. Quem é que ganha? E se eu somar todas as grandes cidades, um estudo recente mostra que não chega a 0,7% da superfície do planeta. Então, tem muita gente que fala besteira e não olha os números. Se manipulamos 6% da superfície e as nossas grandes cidades são 0,7%, qual é o impacto que elas têm no clima global? Contra 71% de oceanos. Então, tinham que ter essa visão crítica e não sair com besteiras por aí, falando que o homem é responsável pelas mudanças climáticas. Tem nada a ver com isso. Muito bom.
E Cris, eu vou perguntar daqui a pouquinho, porque você sabe que meteorologia tem a ver com chuva, que tem a ver com irrigação, que tem a ver com energia. Exatamente. Esse E é um eu ponto sei que o seu importante. Molhão quer falar uma palavrinha no final aqui um pouco sobre a Isso. perspectiva dele sobre energia, mas eu preciso também que você fale um pouco sobre os estudos que a IBA, que você está encabeçando aqui sobre energia e a importância, né, da energia para o agro aqui no oeste da Bahia, mas eu vou guardar isso aqui para o final, porque eu sei que vocês vão fazer um belo encerramento. E antes, seu Molhão, eu acho que uma curiosidade, eu acho que dá para fazer inclusive duas perguntas aqui para já ir encaminhando para o final. Primeiro, qual foi o maior desafio na sua carreira? Né? Eu acho que isso a gente vê o tanto que o senhor é atuante, né? Não tem medo de contestar, né? Então eu queria ouvir um pouco qual é o maior desafio na sua carreira e por que você continua caminhando, né? Por que o senhor continua indo à palestra, por que o senhor continua dando a cara e defendendo o seu posicionamento científico? Sim. Assim, em termos de situação estranha, né? Por favor. Uma vez a IBA me convidou para ir fazer uma palestra em Jaborandi, que o pessoal estava todo mundo revoltado, porque o rio Correntes estava diminuindo, e foi no El Niño de 2015 e 2016. Então, eu aceitei para ir a Jaborandi falar sobre o assunto. Rapaz, era na Câmara Municipal. Quando eu cheguei lá, cara, só tinha bandeira vermelha. Falei, o que eu vou falar aqui? Porque você sabe que esse pessoal é doutrinado. Não adianta você entrar com um argumento científico, não, o que acontece, tem um El Niño, muda a circulação, desce ar seco aqui em cima da gente, inibe a formação de chuva, mas isso afeta o mundo inteiro, não é só aqui. Não tem nada a ver com a retirada da água para irrigação do rio Correntes. Rapaz, só faltaram me matar lá, né? Até sapato ameaçaram atirar em mim. Essa foi a pior situação que eu vivi. Mas depois, infelizmente, acabou não dando nada de positivo, porque inclusive depois entraram na propriedade de um senhor lá, um japonês, depredaram tudo. Quer dizer, a ignorância é muito grande, né? E esse pessoal não quer ouvir nada disso. Mas eu continuo porque eu tenho uma base sólida. E sempre tive colegas que tentaram entrar da mesma linha que eu e foram atacados. Inclusive, teve o Ricardo Felício, que era concursado na Universidade de São Paulo, lá na cidade universitária, Instituto de Geografia, foi demitido. Demitido por conta que ele estava na mesma linha que eu. Agora, eles não têm coragem de me atacar, primeiro porque eu tenho argumentos extremamente fortes, baseados na ciência, em que eu destruo tudo o que eles falam. Tá? Então, como eu tenho essa autoconfiança e esse conhecimento, e como eu disse, é um conhecimento já adquirido há muito tempo, e eu continuo sempre estudando, me atualizando, eles não têm condições absolutamente de me atacar. Podem tentar denegrir a minha imagem, mas não estou nem aí para isso, porque em matéria de ciência, a gente sabe o que a ciência sabe. E o que a ciência não sabe é especulação. Bom, como eu estava falando, meteorologia tem tudo a ver com chuva, que tem a ver com irrigação, que tem a ver com a IBA, né? E há 2 anos a gente desenvolveu um projeto na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que foi um estudo sobre demanda energética voltado para irrigação no país, e isso trouxe esse mapa que foi publicado no dia 15 de julho do ano passado, que é o Dia Nacional da Irrigação, e a doutora Cristina aqui trouxe esse estudo para a região e encabeçou um desdobramento dele. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que está esse panorama, né, desse estudo, do que se fala sobre a demanda, porque já dizia o nosso ilustre
infelizmente falecido, né, ex-ministro da Agricultura, Edson Paulinelli, onde chove 1.000 milímetros, no mínimo 1.000 milímetros, não pode deixar de existir a irrigação, não pode deixar de existir a agricultura, porque tudo isso é possível, desde que haja energia, né, Cris? Exato. Davi, inclusive eu agradeço você, porque quando a gente conversou a primeira vez, eu te levei aquela reportagem do Ministério da Agricultura, com aquele termo de cooperação assinado Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia e Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, fazendo um termo de cooperação com o intuito de estudar onde seriam as próximas áreas de irrigação e investir e fazer investimentos direcionados. Nisso eu conversei com você, eu lembro perfeitamente. Você falou, Cristina, nós temos o estudo da CNA. Eu perguntei para você, quem fez? Aí tu passou. E automaticamente eu entrei em contato com a consultoria do Dr. Afonso Henriques, que é a mesma pessoa que fez da CNA, e nós criamos um desdobramento para cá. O que acontecia? Fazia 3 anos que a gente estava nesse negócio de só consultar os produtores, perguntar. Eu sou igual o professor. Dados, a gente tem que apoiar a pesquisa, tem que apoiar o levantamento de dados. Então, a contratação do estudo foi para validar já o que os produtores pedem ao longo dos anos. E deu um resultado muito positivo, porque além da pesquisa que nós levamos para a Neoenergia, nós passamos a levar um estudo. Então, a conversa ficou mais enriquecida. Dessa parceria com a Neoenergia, nós conseguimos acompanhá-los na reunião da empresa de pesquisa energética, que hoje é o órgão, a empresa que hoje faz o Plano Nacional de Energia, né? Onde nós conseguimos apresentar, junto com a Neoenergia, o crescimento da região oeste da Bahia, que realmente é um crescimento totalmente desligado do resto do país, porque enquanto nos demais estados nós temos um crescimento médio de energia de 3,5%, no oeste da Bahia, nos últimos anos, nós temos a necessidade de crescimento de 20% da rede. E isso você vê associado quando a Neoenergia começou a fazer investimentos, que foi 2021 para cá. Nós tínhamos 232 mil hectares, passaram para 410 na última safra, 25 e 26. Então, hoje a energia é um gargalo para nós, é um gargalo do desenvolvimento econômico, que altamente se reflete na questão social e no desenvolvimento da região em si. Então, o nosso estudo, e juntamente com a Neoenergia, o estudo da Neoenergia, ele foi muito bem recebido na IPE. Em outubro, esse estudo final da IPE será entregue junto ao Ministério de Minas e Energia. Se atingir o nosso objetivo e da Neoenergia, que são a criação de 6 pontos de suprimento, que serão pontos de transmissão de energia, nós teremos condições de ampliar nossa rede mais ainda e atendermos a demanda quantitativa e qualitativa da região. Nosso estudo conseguiu prever que a gente tem um déficit para os próximos 10 anos de 1,8 gigawatts em energia só para irrigação. Não estamos considerando outras coisas. A Neoenergia chegou com um estudo de 2,9 gigawatts lá. Então, nós estamos com muita esperança desse estudo junto à EPE vir positivo, para a gente poder direcionar, para a gente ter o ok do Ministério de Minas e Energia, os leilões para as redes de transmissão ocorrer. Então, para nós, hoje, é o maior ganho do estudo. Nós não pretendemos parar, nós queremos transformar isso num estudo mais específico, agora delimitando melhor por região, por cultura, né? E também trabalhar essa questão da qualidade, que hoje nós temos muito claro que nós temos linhas de transmissão muito longas, o que prejudica a qualidade. Então, nós entendemos que a questão de você pulverizar mais subestações, diminuindo as linhas de distribuição, pode garantir mais energia com mais qualidade para o produtor. Vindo energia, irrigação cresce, indústria cresce, o agronegócio cresce.
E aí nós temos, esse é um dos gargalos atuais, eu acredito que é o mais crítico da região, mas nós não podemos esquecer outros, né? A gente tem que manter o nosso estudo do monitoramento do Urucuia, porque eu acredito que energia e água precisam caminhar juntos, entendeu? E não só isso, nós temos problemas de logística junto à FIOL, nós temos problemas hoje vinculados à questão também de segurança jurídica. Então, todos esses assuntos hoje são gargalos da região. Mas o que eu vejo que mais trava o crescimento é a energia. É isso aí, desafio tem um monte para vários episódios aqui do Vozes do Agro, né? Exato. E para mim encerrar, não dá para botar apenas todos os ovos em uma única cesta, né, seu Molhon? E aí a gente queria só fechar com a sua opinião sobre alternativas que nós temos aqui de energia para o oeste da Bahia e o que o senhor, a palavra final, né, sobre o que o senhor tem de visão para o futuro do nosso oeste. A energia realmente é o ponto crítico, é a mola que move o mundo, né? No caso do agro aqui, nenhum outro país do mundo tem condições de expandir e produzir a alimentação que vai precisar. A FAO, ela já diz que espera que o Brasil entre com 40% da alimentação para essa próxima população que está crescendo e que em 2050 está previsto 9 bilhões de pessoas. E o Brasil é o único que pode e como a Cristina falou, o gargalo é a energia. No mundo, hoje, 800 milhões de pessoas não têm acesso à energia. Estimado só na África, 590 milhões de pessoas não têm acesso. E, obviamente, o grande desafio da África seria colocar linhas de transmissão. E se não tiver energia, não dá para praticar agricultura. Ponto. Então, tem alternativas aqui para a região. Tá? Falam, não, vamos trazer energia de fora. Mas eu tenho um conceito diferente. Eu acho que a energia aqui ela tem que ser regionalizada. Ou seja, vocês aqui no oeste da Bahia é que tem que cuidar da sua energia. A eólica está lá no Rio Grande do Norte, no Ceará. Precisa o quê? Linha de transmissão. Não tem. Solar, fotovoltaica, baixo rendimento. Instável. As placas solares são ótimas para pequenas coisas. Você quer reduzir a sua conta de energia elétrica? Bota uns painéis lá em cima do seu telhado. Tá? Precisa de pouca água? Bota um painelzinho com uma bomba corrente contínua, fica lá, bombeando água. Mas grandes soluções não se espera. Porque, por exemplo, para cada megawatt instalado da fotovoltaica, você precisa de 3 hectares. Aí você chega num ponto, como a Elera está colocando lá em Jaíba, no norte de Minas, uma de 1.200 megawatts está ocupando 4.000 hectares. Então você precisa saber onde a terra é valiosa, onde a terra é boa, se vale a pena você gerar energia dessa forma. Mas existe uma outra maneira de gerar energia com o sol. São concentradores solares. Tem um sistema que é muito mais complexo e que eu soube agora, vou até passar para você, Cris. Sim. Numa torre central, tem um monte de espelhos que refletem essa luz nessa torre. Essa torre tem um fluido, que é basicamente uma mistura de nitrato de sódio com nitrato de potássio, que são sais baratos. Eles chegam a 1.200 graus e você usa esse calor para gerar vapor. E daí o vapor toca a turbina a vapor e a turbina a vapor, o gerador elétrico. Só que eu acho muito complexo e de difícil manutenção, porque você tem que ter os espelhos sempre colocando o foco na torre. Isso precisa de um programa de computador e toda a parte mecânica que tem de manter os espelhos alinhados. Tem um outro processo que é muito mais simples, chama-se calha parabólica. A calha, a propriedade da parábola é concentrar os raios solares no foco, mas como é uma calha,
Esse foco é um contínuo, é uma reta. Eles colocam um tubo, nesse tubo circula esse fluido que chega no mínimo a 600 graus centígrados. Entraria numa caldeira, gera vapor, e o vapor toca a turbina a vapor e o gerador. E os espanhóis, que são líderes nesse assunto, eles têm mais de 50 dessas usinas, na média de 50 megawatts cada uma. Bem distribuídos para atender o produtor rural. Nossa. Os espanhóis deram um pulo do gato. Ao invés do fluido ir direto para a caldeira e depois voltar para o campo para aquecer, eles armazenam. Passa primeiro pelos tanques para depois ir para a caldeira. O resultado é que quando o sol se põe, eles têm o líquido aquecido armazenado, já calculado, para continuar fazendo a usina operar 24 horas. Então, uma usina solar de 24 horas. A eficiência, enquanto em média no painel solar a eficiência é 15%, eles atingem lá 53%, 54%. E nós aqui atingiríamos seguramente 65%. E lá o problema é que o painel, quando aquece, ele diminui a eficiência dele, porque os elétrons ficam mais energizados e fica mais difícil coletar os elétrons. Aqui não, esse sistema termosolar, Sim. quanto mais quente tiver, Melhor. melhor é. E esse sistema é fácil, porque a calha segue o sol, o rastreador é mecânico, não tem problema nenhum, não é tão complexo quanto esse que eu soube que estão instalando em Petrolina, e que é um sistema muito mais caro. Esse aí seria bem mais barato. Então, eu sou de opinião que tem que regionalizar. Você não pode ter linhões, depender de linhões. Você vê o que aconteceu em agosto do ano passado? Excesso de geração de energia eólica, estourou a subestação, como elas estão todas interligadas, 18 estados ficaram sem energia. Pensa o prejuízo que isso deu no país. Então, eu acho que cabe a vocês, cabe à AIBA, liderar esse processo de regionalizar a energia. Vocês podem fazer isso, hoje tem mecanismo, antigamente não podia, hoje pode, você tem mecanismo, você cria uma empresa de geração de energia elétrica, faz uma parceria, por exemplo, com uma empresa espanhola que já tem a tecnologia, traz ele para cá, gera energia, você como sócio da empresa, você também é consumidor, como sendo produtor rural, e fica tudo aqui controlado por vocês. Como o sistema é modular, à medida que vai aumentando o número de hectares que precisa de irrigação, você vai aumentando e, estrategicamente, você coloca as usinas, 50, 100 megawatts cada uma, para atender um certo grupo. E com isso você pode trabalhar na alta tensão baixa. Excelente. A distribuição é essa que as pessoas veem, que esses 3 fios que estão nos postes dentro da cidade. E qual é a subestação? É um transformador, aquele que está no poste. Quer dizer, tecnologia barata, né, que vai baratear o custo do transporte de energia e do uso de energia e vai ter a potência necessária para tocar os pivôs. Então, acho que deveriam considerar isso e realmente deixar esperar que o governo faça alguma coisa, porque nesses últimos anos não teve investimento nenhum. O último investimento foi Belo Monte e foi um verdadeiro desastre. 20 bilhões de dólares hoje para uma usina que é a fio d'água. Chove, gera. Não chove, não gera. Então, o primeiro semestre de 2024, Belo Monte, com 11 mil megawatts de potência, estava só 1 megawatt gerando. Então, você vê que você tem que cuidar da sua energia. E no momento que você transforma ela regional e ela está sob seu controle, você pode garantir o desenvolvimento da região. Agora, irrigado, tem que deixar de irrigar que seja soja, milho, algodão. Tem que partir para produtos de alta rentabilidade. E que, por exemplo, interessam aos europeus, como, por exemplo, páprica, que é um condimento que eles usam muito lá, e que você pode tirar mais de 7 mil dólares por hectare, simplesmente produzindo, secando e exportando. Fantástico.
E é isso aí, pessoal. E vocês já sabem que eu vou falar desde o começo desse vídeo, né? Para mais pesquisa, para mais estudos meteorológicos e para mais tecnologia, não deixe de curtir o canal, comente aqui o nosso episódio, siga o Vozes do Agro para os próximos episódios, porque eu vou ficando por aqui. Agradeço demais nosso ilustríssimo Dr. Molion, nossa excepcional aqui Cristina Gross. Um beijo a todos e até o próximo episódio.